Oi, hoje eu vou falar sobre a segunda dificuldade de instalar novos hábitos na direção da vida próspera. A primeira dificuldade que eu falei, que já tem um vídeo salvo, no meu YouTube ela está editada. E no Instagram ela está sem edição mesmo. A primeira dificuldade foi a falta de clareza. A segunda é a falta de um propósito forte. Quando a gente fala da falta de um propósito forte, a diferença dela para a falta de clareza é: a clareza, ela te ajuda a saber como você vai instalar esses novos hábitos para chegar na vida próspera, ok? Eu falei muito disso. Tem lá um ciclo construtivo, um ciclo destrutivo, para você saber se você está entrando nessa clareza ou se você está saindo dessa clareza. Então, assiste lá o vídeo. Hoje eu vou falar dessa falta de propósito. A falta de propósito, ela não está ligada a você saber como. Você às vezes nem sabe como você vai chegar lá, naquele lugar da sua vida próspera. E a vida próspera é aquilo que você define para você. Então, a vida próspera pode ser a sua casa nova, pode ser seu relacionamento, pode ser tudo isso junto, pode ser saúde. Eu não sei o que você define como prosperidade para você, entende? Qual é o mínimo que você precisa ter para você sentir que você está na rota dessa vida próspera? O que precisa acontecer ao seu redor? O que precisa influindo na sua vida para você sentir que você está nessa vida próspera? Quando a gente fala em um propósito forte, é como se fosse algo interno. Então, às vezes a pessoa fala, eu não tenho propósito para sentir que eu tô na vida próspera. Às vezes você tem que fazer e acabou. E não ficar ainda escolhendo o que vai me fazer. Não, é aquilo que você sente, que tem uma coerência. Você pensa aquilo, você age daquela forma, você vai naquele lugar. Então, o propósito, a gente tá falando de uma coerência. É algo que não é tão palpável assim. Que você sabe que você tá caminhando na direção de alcançar aquele seu sonho, de alcançar aquela sua meta. Então, quando a gente fala do propósito, a gente tá falando de você ter força para você levantar de manhã, ter força para você fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não saiba como. Mesmo que você desista um dia, no outro dia você tá lá de novo fazendo o que tem que ser feito. Você não liga pelas tentativas e erros. Tudo bem se você errou. Se você errou, você vai tentar diferente. Então, o propósito tá muito ligado a isso. A grande diferença da clareza pro propósito é isso. A clareza, você vai sabendo como fazer. O propósito, não importa como, você continua lá. Então, quando a gente fala do ciclo destrutivo, é aquilo que vai minando a sua energia, minando a sua força para continuar insistindo em ter novos hábitos. Então, quando a gente fala de hábitos, a gente está falando sim em perseverar, em insistir. Você vai descobrir o seu jeito de encaixar aquele novo hábito na sua rotina. Então, você vai criando formas de encaixar. Então, você tem que levantar, escovar os dentes, fazer o seu café, tomar o seu banho, ir para o seu trabalho, cuidar dos filhos, cuidar da casa, não sei qual é a sua rotina. Então, dentro da sua rotina de sobrevivência, você vai encaixar novos hábitos para chegar naquele seu sonho. Então, aquele seu sonho está muito ligado àquela sua motivação interna, que tem a ver com esse propósito forte. Quando você está num ciclo destrutivo, tentando encaixar aquele propósito, o que acontece? Você percebe que você está no ciclo destrutivo porque você tem uma incoerência, daquilo que você pensa, fala e quer chegar. Uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra. Uma hora você quer isso, ou você quer estudar, ou você quer ganhar dinheiro. Você quer uma casa, mas também quer um carro, quer um relacionamento, mas quer... Então, você quer muita coisa. Não tem problema você querer muitas coisas. A questão é que você é uma pessoa só e você precisa dar prioridade para qual a quantidade de coisas que você consegue fazer no seu dia e na sua semana. Então, tem muita indecisão e inconsistência, conflitos e confusões, são sinais de que você está no caminho destrutivo. Sensação de desconexão, você subutiliza o seu potencial, o seu dom, e essa sensação de incoerência que eu te falei. Então, assim, quando você está na parte da indecisão e inconstância, você oscila entre o desejo de alcançar algo e a falta de confiança. E aí isso cria essa indecisão. Será que eu vou conseguir? Será que se eu continuar por aqui é o caminho certo? Será que esse é o meu propósito? Aí você começa a filosofar sobre a sua vida. Na hora de instalar um propósito é testar, não é para filosofar. Se você está filosofando, é porque você está na contramão, nesse ciclo destrutivo desse propósito. Se você não tem um propósito forte, você está enfraquecendo ele ainda por cima. Aí, essa indecisão, essa inconstância é sinal de que você está nesse ciclo. Outra coisa também são esses conflitos e confusões. Você experimenta isso também nos relacionamentos. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho. E isso vai minando a sua energia. Vai ter desgaste emocional, que isso vai enfraquecendo. Aí dá dor de cabeça, aí dá desânimo, aí você fica cansada muito mais rápido. Você esgota a sua energia. Porque o conflito, você gasta a sua energia para tentar solucionar algo que não depende só de você. Você começa a dar força para outra pessoa ou responsabilizar o outro daquilo que depende só de você. Então você gasta energia com isso, gasta energia como? Através de pensamentos recorrentes que ficam tentando solucionar algo que não depende de você. Ah, tá bem, fulano fez isso. Mas se ele não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse falado isso, e aí isso vai minando a sua energia. Com isso você está no ciclo destrutivo, você não está usando a sua força para fortalecer aquilo que você quer alcançar. Então você está na direção contrária. Aí a sensação de desconexão, porque você sente que tem alguma coisa errada. O que eu estava fazendo mesmo? Aí você sente que você esqueceu. Sabe quando você tá falando uma coisa e você muda de assunto no meio da frase? E aí você fala, o que eu tava falando mesmo? O que a pessoa tava falando? Porque enquanto a pessoa tá falando, você tá pensando outra coisa. Então você se desconecta daquilo. E o propósito forte
para ele ser forte, às vezes, você tem que reforçar isso. Escrever ele num local, escrever em vários locais, escrever todos os dias, fazer o seu mapa dos sonhos, seu vision board, sua mandala dos sonhos. Você ter essa mandala dos sonhos, ela ajuda o seu propósito a ficar forte. Então, eu tenho como fazer isso num e-book, que está lá na minha bio. Quando você começa com essas desconexões, você não sabe nem para onde você está indo. E isso acaba enfraquecendo esse propósito. Então, você está nesse ciclo destrutivo. O que acontece com isso? Você não alcança o que você quer, e você sente que você tem um potencial, e você não utiliza esse potencial. Você não utiliza esse dom. Parece que você nem tem dom. E você desvaloriza o dom que você tem. Que todo mundo tem. Você já nasceu com algum dom, ou você foi desenvolvendo algo na sua vida que aquilo se tornou fácil você fazer. Então, isso é um potencial que você adquiriu com as dificuldades que você enfrentou. E essas dificuldades que você enfrentou te tornou uma pessoa habilidosa a fazer algo. Então, pesquisa aí. O que você é habilidosa ao longo dos anos? O que a vida te treinou? Tornou fácil você fazer, apesar das dificuldades. Então, tudo isso é um ciclo destrutivo. Você vai gerando essa situação e vai ficando preso nisso. E aí, você tem a sensação dessa incoerência. E essa sensação da incoerência no nível sistêmico também, o que ela pode ter acontecido? Um rompimento com o pai. Por que rompimento com o pai, Patrícia? Porque o pai, ele é o símbolo de ligação com a vida, com o mundo, você enfrentar o mundo. Você tá lá, na barriga da sua mãe, primeira conexão que você tem fisiológica é com a mãe, ouvindo a voz dela, sendo nutrido por ela. Então, você tem toda essa conexão. Quando você sai do ventre da mãe, você ainda tem um cuidado materno, né? Muitas vezes. Pode ser que no seu caso não, mas na maioria das vezes sim. O pai é aquela pessoa que te empurra pra vida, te joga pra vida. E o que acontece? O propósito é você com algo externo também, você lidando com a vida também. E o que acontece com isso? Em um momento da sua infância, você pode ter brigado com esse pai, rompido algo com esse pai. Então, ou da sua infância ou da sua adolescência. E isso, ou a morte do pai, ou a separação do pai e da mãe, então essa desconexão com o pai, isso também pode te deixar perdida com esse universo. Por quê? No simbolismo, né, um simbolismo, ok? Quando a gente fala de pai, a gente tá falando de mente também, ok? Então, as questões com a mente também tem muita ligação com o pai. Se você teve um rompimento com o pai em algum nível, então você teve lá na infância, você não cuidou daquilo, e aquilo foi crescendo como se fosse uma sementinha que fosse crescendo aí dentro de você. E aí, acontece alguma coisa na sua vida adulta que cria um gatilho, e aquela memória daquele rompimento, daquele conflito com o pai, que não foi cuidado, trabalhado e reelaborado terapeuticamente, ela acontece. Então, parece que você perdeu o seu propósito. Estava indo por aquele caminho, agora eu não sei se é bem isso. Ou você já aprendeu tudo que tinha que aprender naquele estágio de vida, você mudou de estágio de vida, tá no outro patamar e parece que perdeu o propósito. Você chegou, alcançou naquele limite. Você precisa avançar. E avançar, a gente tá falando de coragem. Coragem tá falando de ir pro estágio a mais na vida também, de se lançar no outro estágio da vida. Por isso que eu arremeto essa conexão com o pai. Então, o ciclo destrutivo é isso, essa indecisão, essa inconstância, os conflitos e confusões, sensações de desconexão, a subutilização do seu potencial, incoerência, potencial e dom, e essa sensação de incoerência. Então, são sinais de que você está precisando fortalecer esse propósito. E aí, a gente tem o ciclo construtivo de ter esse propósito forte. Então, primeiro, você já tem algo que você quer. Então, às vezes, uma adolescente fala, eu quero ser mãe. Então, ela já sabe que ela quer ser mãe desde a adolescência. Ela já sabe que ela quer isso. É uma certeza interna de que ela quer aquilo. Ela já sabe que ela quer viajar para algum país. Ela não sabe nem o porquê. Ela não consegue nem explicar o porquê, mas é uma força interna que motiva ela. Ou ela fez um mapa mental da vida dela, onde ela quer estar daqui 1 ano, onde ela quer estar daqui 5 anos, onde ela quer estar daqui 10 anos. Ela fez um mapa dos sonhos, fez uma mandala dos sonhos, que é aquela que eu te falei aqui, que eu tenho lá no link da minha bio. Então tem como um e-book de como você fazer a sua mandala dos sonhos. Por que fazer a mandala dos sonhos? Lá explica isso e te ensina como fazer isso e como fortalecer isso no seu inconsciente através de exercícios. Tem tudo nesse e-book lá. E aí, você vai fortalecendo esse propósito. Então, você tem um norte, como se você tivesse uma bússola. Além da bússola interna, você traz para o seu externo e você desenha isso. Você coloca no seu computador, na tela do seu computador, você coloca na tela do seu celular, você coloca na porta do seu guarda-roupa, você coloca no seu escritório, na sua carteira, na sua agenda. Então, você se enche, se cerca desses estímulos visuais que vão reforçando aquela ideia até ela se tornar algo natural e quase que real para você. E com isso, você tem uma motivação matinal, que é o ciclo construtivo. Você tem essa clareza, você tem esse norte, você tem uma motivação matinal, porque você vai reforçando essa clareza, você vai criando uma confiança no caminho, porque você faz todo dia, olha todo dia, então aquilo vai se tornando tão natural que é confiável, porque você vai vendo o resultado passo a passo, né? Dia a dia, você vai vendo ele sendo regado. Você tem a resiliência diante dos obstáculos, porque você sabe onde você quer chegar, mesmo que você se perca, mesmo que você não tenha clareza ali, você sabe onde você quer chegar. E você vai utilizando o seu dom com facilidade, porque você automaticamente vai perguntando quais são os recursos que você precisa para chegar lá. Porque você sabe onde você quer chegar. Pode não saber como, você sabe onde você quer chegar. Então, mesmo que você tenha, naquela fase da motivação matinal, naquele dia você não acordou muito bem
a ponto de ter força para poder sustentar aquele caminho daquele ciclo do propósito forte, você sabe que é só um dia que você acordou cansado. Você sabe que hoje você está assim, amanhã você não estará mais, porque você sabe onde você quer chegar. Então, essa motivação matinal, você sabe que é só um dia que você não teve, no próximo você vai ter. Então, dia a dia você vai ter. Então, você tem 5 dias na sua semana. Se um dia você sabe que você acordou de veneta, né? Você acordou mal-humorado, você sabe que no outro dia você vai lá. Porque você viu o resultado. Você viu, dia a dia, o resultado acontecendo. Você vai na academia, vai fazer musculação. Por mais chato que seja a musculação, você vê o seu músculo ficando mais tonificado. Falando, tá dando certo isso daqui. Então, aos poucos você vai percebendo isso. Você tá com muitos pensamentos repetitivos, você faz uma meditação e você consegue baixar um pouquinho essa atividade cerebral a ponto de ter um pouquinho de paz. Gostosa essa sensação. Então, isso vai te dando ânimo para fazer isso. Você faz barras de axis, por exemplo, e você consegue ter um silêncio mental ali com mais facilidade. Nossa, gostei disso. Como que eu posso fazer isso na minha casa também? Entende? Então você vai tendo essas motivações. Essa confiança, ela vai acontecendo. Então, esse é o ciclo construtivo. Você percebe que você vai reforçando esse propósito, você vai fortalecendo ele. Esse é o segundo desafio. Como você sair do ciclo destrutivo e entrar no ciclo construtivo. Me fala, qual ciclo que você está hoje? No destrutivo ou no construtivo? Você consegue sair do destrutivo e ir para o construtivo? Quais são as ferramentas que você usa que te levam para o ciclo construtivo? Você tem sua mandala dos sonhos impressa? Me conta. Ela te ajuda a chegar lá? Você sabe como ativar essa mandala mental? Essa mandala dos sonhos? Esse vision board? Se não, vai lá atrás do e-book, que lá tem umas dicas bem legais. Tem um exercício de EFT. Pra quem não sabe o que é EFT, são pontos, né, de acupuntura que fala, né? São pontos de destravamento emocional que a gente vai fazendo para liberar a mudança. Tem um exercício específico naquele e-book para você liberar a dificuldade de mudar. Quando a gente fala em mudança de hábitos, a gente está falando de dificuldade de mudar, resistência de mudar. Então lá tem um exercício para você fazer isso. E nos outros vídeos, me acompanha, porque eu vou te colocar as outras dificuldades aqui. Se você não assistiu a primeira dificuldade, vai lá e assiste a falta de clareza. No meu YouTube ela está editada. E no Instagram, ela está sem edição mesmo. E se você está no meu grupo lá de constelação, eu coloquei lá os vídeos para você já, ok? De forma editada também. Gratidão e aguarde o próximo vídeo. Até mais.